Estatísticas do Corpo de Bombeiros indicam que em Teresópolis as motos estão envolvidas na grande maioria dos acidentes de trânsito. Em 81,8%, ou 4 de cada 5 casos de sinistros, para ser mais preciso, pelo menos uma motocicleta esteve envolvida nos atendimentos realizados pela corporação no ano passado. O período de reabilitação após um acidente de motocicleta é altamente variável, dependendo da gravidade das lesões e do tipo de tratamento necessário. Pode variar de alguns meses a vários anos e pode envolver fisioterapia, cirurgias e limitações de atividades durante o período de recuperação. Na tarde desta sexta-feira, conversamos com o professor do curso de fisioterapia do Unifeso sobre lesões causadas por acidentes de moto e a reabilitação dos pacientes atendidos por ele. Infelizmente, a gente tem uma gama enorme aí de acidentes, né, ocasionados por moto. Né, nós que somos moradores de Teresópolis, né, quando a gente escuta uma sirene do bombeiro, numa hora de rush do trânsito, a gente já para e pensa, pô, será que foi moto? Né, infelizmente, a gente tem se acostumado com esse tipo de acontecimento. Né, e nós aqui da Unifeso estamos aqui, né, eu sou nascido e criado em Teresópolis, formei aqui na faculdade. Há 13 anos atrás eu participei de um trabalho em que falava do índice de acidente provocado por motocicleta. Né, eu participei da entrevista também, hoje estou aqui como fisioterapeuta, como professor. Né, a gente segue na mesma linha, né, de tratamento, de acolhimento, né, pós-trauma desses pacientes, né, e o tempo passa e as coisas só se agravam. Né, a gente não vê uma melhoria, né, a gente não vê, 2 anos atrás tinha, agora não tem mais. Não, pelo contrário, né, esse índice tem aumentado e tem diversos fatores, né, que são relevantes, né, para que esse tipo de acidente tenha acontecido. Infelizmente, a gente tem visto muitos acidentes acontecendo com menores de idade conduzindo moto sem capacete, conduzindo moto sem habilitação, né, e passam por esse trauma, né, que até antes mesmo da maioridade. Mas a gente também recebe muitos pacientes, né, maiores de idade, indo para os seus trabalhos, voltando para o seu trabalho, né, trabalhando, né, e hoje a gente tem a questão do smartphone, que facilita a nossa vida, mas que também prejudica. Né? Até um tempo atrás a gente via muitos motoristas em seus carros, somente eles, mexendo no celular, dirigindo. Né? Hoje a gente já vê, a gente até fica impressionado na capacidade que os motociclistas têm de mexer no celular e conduzir suas motos ao mesmo tempo. Né? Independente da sua profissão, independente do seu objetivo ali no trânsito naquele momento, a gente tem percebido muito, né, as inconsequências, né? Infelizmente. A gente tem pacientes que não andam de moto, não pilotam moto, mas sofreram um acidente provocado por alguma moto. Né? A gente tem uma senhora específica, a senhora Dilza, né? É uma senhora que está aqui com a gente já há 1 ano, pelo menos comigo. Né? Ela sofreu um trauma perto ali da casa de vídeo, foi atropelada, já é uma senhora com uma idadezinha avançada e infelizmente ficou com uma sequela, com um trauma que é difícil reverter, uma sequela ortopédica, mas devido à idade dela a gente tem tido muita dificuldade, né, de reverter, de devolver para ela uma marcha, né, igual ela caminhava antes, né, ela anda mancando, e a gente segue no tratamento. Tem paciente que faz o tratamento um dia na ortopedia comigo e com os outros professores e os alunos, né, que estão aqui no estágio, mas em outros dias, ou até mesmo no mesmo dia, já vão para o setor de neuro porque ficaram com alguma sequela neurológica. Né? Então a gente vê, né, que não envolve só um tipo de lesão, não envolve só uma articulação, envolve vida, né? Envolve futuro, né? Um futuro que às vezes é interrompido, né? Talvez por uma responsabilidade, talvez por uma fatalidade. A gente tem alguns pacientes, né, com trauma raquimedular, lesão alta, né, de cervical, infelizmente ficam acamados. Eu lembro que no tempo da minha faculdade, há 3 anos atrás, que eu me formei, tinha uma senhora que trazia o filho tinha 19 anos, era o Jefferson, e o Jefferson ficou um longo tempo aqui na faculdade, né? E aí a gente vê que não muda só a vida do paciente, né? Muda a vida de uma família, às vezes. Uma mãe, um pai, um avô, um irmão, porque tem que ficar responsável por essa pessoa. Né? E essa pessoa que às vezes tinha sonhos, tinha, né, perspectivas de vida, ela vê seu sonho ali ficar no asfalto.
né? E quando não é fatal, né? Tem esses pacientes que ficam na cadeira de roda, acamado, e aí é ver a sua vida resetar, né? Resetar seus sonhos, porque às vezes trabalhava já numa área em que dependia do seu físico, dependia da sua locomoção, né? E ela não vai ter mais aquilo, né? E aí precisa ter todo esse tratamento multidisciplinar aqui para que a gente equilibre o físico, o psicológico, né? O emocional, né? Então, infelizmente, a gente tem esses pacientes que a gente não vai conseguir devolver tudo, mas a gente devolve pelo menos a esperança de estar vivo, né? Débora Cristine, estudante do curso de fisioterapia do Unifeso, participa de um projeto de extensão que busca mais segurança no trânsito de Teresópolis. Nosso projeto, né, é o projeto de extensão Proteger Motos. A gente vem trazendo dados dos incidentes, né, que ocorrem no trânsito, pois atualmente Teresópolis não tem nenhum dado estatístico que possa nos ajudar a criar medidas preventivas dos acidentes que ocorrem aqui na cidade. O Proteger, ele vem em uma parceria junto com o HCT, né, que é o hospital que recebe essas emergências, primeiramente, e o Corpo de Bombeiros, como você falou no início da entrevista, né, que vem trazendo todos esses dados para a gente. O Proteger, ele vem aqui na clínica, principalmente na nossa área fisioterapia, né, pois a fisioterapia ela vem nesse projeto tentando entender qual foi o histórico e o perfil de cada paciente, como que foi o acidente, qual foi o horário, tudo certinho. Esse projeto, a fisioterapia, faz uma pesquisa, né, de cada paciente, qual foi o horário que o paciente ocorreu, se foi carro e moto ou só carro, como que foi, porque a gente tenta fazer esse trabalho para entender se o problema está nas vias públicas, porque como é uma parceria juntamente com a prefeitura e com o Corpo de Bombeiros, a gente traz essas estatísticas para poder passar para eles também. É uma parceria total. Então, assim, a gente tenta entender qual é a raiz desse problema para poder, juntos, ver uma solução para isso. A gente tem pacientes, assim, de 20 a 40 anos. A maioria? A maioria, de 20 a 40 anos. Os pacientes estavam a caminho do trabalho, e assim, esse dado especificamente foi uma surpresa pra gente, porque hoje em dia a gente vê muito paciente, né, muito motociclista trabalhando em delivery, em mototáxi, então esse dado especificamente foi uma surpresa pra gente. Os pacientes, a maioria das lesões são lesões em membros inferiores, porque acaba que a moto, né, não tem nenhuma proteção do paciente, então a maioria das lesões acabam ocorrendo em membros inferiores, fraturas, tudo mais. O horário do acidente que mais ocorre é o horário de pico aqui na nossa cidade, né? O final da tarde, que é aquele horário que está todo mundo saindo da escola, saindo do trabalho, então foi a maioria dos acidentes desse horário. Então, eu estava vindo ali na aviação, ali é dia de Deus, e nessa o carro entrou totalmente na contramão ali, pegando para quem entra para aviação. Eu tava vindo no sentido quem vai São Pedro, para aqueles bairros ali. E aí o carro foi o quê? Um carro que te atingiu? Foi um carro. O carro te atingiu e te derrubou? E ainda por cima estava alcoolizado. Aí agora você, por conta disso, não está podendo trabalhar. Quanto tempo já dessa lesão? Já estou 1 mês e 3 dias sem trabalhar, sem andar. Praticamente parou minha vida. Agora você veio aqui na Unifeso procurar reabilitação, né? Exatamente. Vim aqui na Unifeso e vou começar a fazer fisioterapia. O Marcos Vinícius também está aqui na reabilitação da fisioterapia da Unifeso. E uma infeliz coincidência, né, Marcos Vinícius? Você vem fazer a reabilitação e acabou trazendo seu filho também, que sofreu um acidente de moto também, né? Como é que foi o seu acidente? O meu acidente foi às 6h30 da manhã. Eu estava indo buscar um passageiro, né? Que eu estava fazendo mototáxi. E na estrada Rio-Bahia ali, num cruzamento que, na verdade, é muito perigoso. E um rapaz que foi entrar na pista, eu já estava na pista, sentido Quinta Lebrão, ele foi atravessar a pista e me pegou no meio, me jogou longe. Eu estou desde o dia 4 de dezembro sem trabalhar, estou por conta de benefício do governo, que é difícil de conseguir a beça, e minha vida deu uma parada, porque eu estou tendo que fazer a fisioterapia,
para voltar a andar, custei a voltar a andar, agora eu já estou andando um pouquinho melhor, mas isso já tem 6 meses, né? 6 meses de inatividade total. Por uma infeliz coincidência, né? Eu me acidentei no momento de férias deles aqui, então demorou, e eles me indicaram muito essa clínica aqui, então eu fiz questão de esperar eles voltarem, né? Os estudantes voltar à tona para eu conseguir essa vaga, porque me falaram muito bem da físio aqui da Unifeso. O resultado tem sido bom? Ótimo, depois que eu comecei tem dado resultado muito melhor. Os exercícios que eles têm passado eu tenho repetido em casa e tenho ficado bem melhor, tenho andado bem melhor. Até a minha esposa já reparou que eu tenho andado bem melhor depois que eu comecei o tratamento aqui. Você andar de moto, passear de moto é uma coisa, só que infelizmente depois da pandemia veio muita essa alternativa à moto, né? Como uma opção de trabalho. E hoje em dia tem muita moto no trânsito, então tem que criar leis, alguma coisa que impeça esses acidentes, mais atenção no trânsito dos carros, porque os motoristas acham que todo motociclista vai avançar sinal, vai atravessar faixa e, tipo assim, não pode tirar um pelo outro. Tem que ter uma educação no trânsito, né? Que é difícil. Tá tendo falta de educação, na verdade. Você me disse que é motociclista também. Motociclista. Além de motociclista, você com essa pesquisa já conseguiu detectar o principal motivo de tanto acidente com motos aqui na nossa cidade? Então, como eu citei anteriormente, né, depois da pandemia, principalmente, o nosso número de motociclistas aumentou muito por conta do delivery, do mototáxi. Hoje em dia a gente tem um delivery altamente demandado. Então, assim, quanto mais rápido o motociclista entrega, ele pega outra entrega, então isso também aumentou bastante. A pressa dos motociclistas. Então é o que eu falo, às vezes 5 minutos que você vai chegar atrasado no lugar, você vai chegar bem. A pressa, a gente fala que a pressa é inimiga da perfeição, né? Então a pressa acaba prejudicando muito os motociclistas.